gente, tudo bem com vocês por aí? Por aqui, tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Dai Coelho, tá? E estou gravando o primeiro vídeo desse canal. Gente, eu sou uma pessoa, tá? Que eu sou fascinada em filmes de terror, suspense, né? Eu gosto muito de ver documentários, tá? A parte de canais que fala do mundo espiritual, né? Com relatos, adoro. Há muito tempo eu sempre acompanhei canais que são direcionados a nesse nicho, sabe? Sobre casos, né? Sobrenatural, algo que tem por trás, história, lendas urbanas, né? Então eu falei, por que não eu criar um canal direcionado a isso? E agora estou por cá. Gente, espero que vocês curtem, deixa o like, compartilha esse vídeo, tá bom? Tô nervosinha? Tô, o coração tá assim, ó. Mas vamos agora pro caso. Vamos lá comigo? Seja bem-vindo ao canal Dai Coelho Casos Misteriosos. Vamos comigo lá? No relato de hoje, gente, eu vou contar a história, tá? Por trás do filme de terror que eu mais adoro. Dai, qual que é o filme? Invocação do Mal. Eu vou contar o relato da verdadeira família. Sim, gente, da família Peron. Aqueles que viveram essa situação toda, tá? Andréia, uma das filhas, né? Ela conta com exclusividade em 3 livros que ela criou todos os detalhes dessa vida deles, que eles passaram nessa fazenda por 10 anos. Sim, gente, o filme parece que foi algo rápido que eles viveram nessa casa. Parece que tudo aconteceu em 3, 4 meses. Não. Eles passaram por isso 10 anos de sofrimento, né? Com aquela angústia e com aquela agonia, vivendo casos, né? Sobrenaturais, que é assim que ela relata, né? Na vida dela, que foram com espíritos malignos, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo e curtam aí comigo essa história. A história, gente, começa 2 anos antes da família, tá? A família Peron se mudar para a fazenda, tá? O pai Roger, tá? Ele chega em casa com um filhotinho de cachorro, né? E a sua esposa, que se chama Carolyn, e as 5 filhas já se apaixonaram literalmente pelo filhotinho, tá? E eles decidiram apelidar esse cachorro com o nome de Betty Shiba. Pode acreditar, gente? Betty Shiba. E eles, assim, não sabiam o que significava aquele nome, que para eles era um nome comum, né? Mas é um nome estranho, né? Para estudar para um bichinho de estimação. Mas, sinceramente, eu acho que eles fizeram sem maldade nenhuma. Eles não sabiam aonde que eles estavam colocando os pés e aonde que estava relacionado. A mãe da família sempre levava as filhas para escola. Elas faziam muito cursos, né? Mesmo sendo muito crianças, ela sempre gostava de fazer as filhas fazer cursos, né? De piano, de flauta, de música. E ela, naquele tempo, era comum mesmo, né? As crianças ter essa habilidade musical. Então, ela sempre levava. Seu marido, Roger, tá? Para você já entender, já do começo, ele era uma pessoa que ele era um comerciante, né? Ele trabalhava com joias. Por isso que ele vivia viajando, ele era uma pessoa que não ficava em casa. Ele vivia viajando para fora para vender a mercadoria dele, tá? Então, literalmente, esse processo todo, o Roger teve uma participação? Teve. Mas sim, os mais abalados foram a Carolyn e as 5 filhas, tá? Um dia, a Carolyn, tá? Foi levar uma das filhas para um curso de flauta. Chegando lá, as meninas começaram a fazer, né, as atividades delas e ela encontrou um jornal. E ela pegou aquele jornal, deu só uma folheadinha e não olhou mais. Ela decidiu levar esse jornal para casa. Chegando em casa, ela fez toda a rotina, aqueles preparativos, deu janta para as filhas e colocou as filhas para dormir. Ela, sem nada o que fazer, ela decide folhear o jornal. Aí que a coisa dá ruim, né? Ela folheando esse jornal, ela vê uma notícia, era uma publicação de venda, tá? De uma fazenda,
né, antiga, original, do século de 1600 e pouquinho. Depois eu olho aqui e passo bem certinho a data para vocês, né? E ela fica encantada, né? Porque tinha uma fotinha antiga lá, que era um casarão, e no anúncio já dizia que, né, que era uma propriedade muito grande, muito vasta. E naquela hora, gente, sem mesmo ir até lá, ela já ficou obcecada pela casa. O que ela fez? Na mesma hora, ela pegou, já ligou para o corretor e agendou uma visita para o outro dia. Lembrando, o marido dela sempre estava a viajar, nunca estava em casa. Então, ele não sabia de nada. O que ela fez? Ela conversou com uma vizinha no outro dia e pediu para a vizinha dar uma olhadinha nas crianças. E ela pegou e foi fazer o quê? Foi lá visitar essa fazenda. A fazenda, ela se apaixonou imediatamente que ela viu, porque a fazenda era enorme, né? Era uma fazenda muito antiga e ela sempre foi muito apaixonada por história, sabe? Essas fazendas da época, assim, vamos dizer da época do EPA. É, gente, ela sempre foi muito, gostou, né? Das arquiteturas das casas antigas. E assim era lá, né? Porque ela era uma casa original e eles não mexeram na casa, eles não fizeram reforma nessa casa. Então, eles gostavam. Nessa casa, tinha, sim, ainda pessoas morando, né? Os proprietários. O antigo proprietário estava lá. Ele era um senhorzinho de idade. Ele amava aquele local. Até então, ele não queria vender. Mas quem queria vender a propriedade, por ser muito grande, e era longe, deslocada, era o seu filho. Então, o seu filho não queria mais que ele ficasse ali, porque ele estava muito doente, ele estava muito idoso. Então, assim foi feito, né? Acho que, na verdade, o senhorzinho foi meio que obrigado a vender a propriedade. A Caroline, né, já decidida que ela ia ficar com a casa, o que ela fez? Ela já fez um cheque na hora de $500 para o corretor, né, para segurar a casa. Literalmente, ela raspou o que tinha no banco. Ela só deixou mesmo comida, dinheiro para comida, para as bebidas, para um remedinho, só para prioridade até seu esposo chegar. Nesse meio tempo, né, de que aconteceu tudo, que ela foi lá, deu o cheque, calção por o corretor de imóveis, ela retornou à sua casa, mas ela não falou nem para a vizinha e nem para as filhas o que ela foi fazer. Ela ficou quietinha. Ela esperou o marido chegar, seu esposo Roger, e foi lá contar a grande novidade, que ela tinha dado entrada numa fazenda, né? Falou o tamanho, os acres da casa, né? Mas vocês acham que o marido gostou? Que o marido concordou? Não. O marido ficou muito chateado, porque ela literalmente tirou todas as economias deles, né, que eles tinham guardado no banco, e já tinha feito um cheque para aquele corretor, né, sendo que ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia como que era a propriedade, né, e como que eles iam fazer para pagar o restante. Que sim, gente, tinha o restante para pagar. Mas mesmo assim, Caroline, como uma boa mulher, né, foi lá e falou no ouvidinho do marido, conseguiu convencer o esposo. E sim, gente, ela convenceu ele, né, de ir até essa propriedade. Levou ele, né, levou daí as meninas, ela contou para as meninas, né, e eles foram para lá. Ele se apaixonou, as meninas mais ainda, tá? Porque era uma casa original, como eu falei para vocês, uma casa voltada nas montanhas, com bastante árvores, tinha riacho, tinha lago. A casa era imensa, tá? E daquele jeitinho, ela convenceu ele e ele ficou também doido para se mudar para essa propriedade. Nesse meio tempo, tá, gente, que ele estava organizando a mudança, né? Se organizando para ir se mudar para a fazenda. Lembra da cachorrinha que eu falei? Então, gente, ela se escapou da casa, né? E ela foi pro meio da rua. Então, ela começava a andar para um lado para o outro. A Andréia, que é essa menina, né, que escreveu os 3 livros, na época ela tinha 12 anos, ela ficou muito preocupada do cachorro ser atropelado, né? Então, o que ela fez? Ela foi até a frente da casa e começou a chamar a cachorra para vir. O que aconteceu? Quando a cachorra veio ao encontro a ela, veio um carro e, né, infelizmente, ela se acidentou e morreu. Até hoje, a Andréia se culpa muito pelo acidente da cachorra,
porque foi ela que estimulou a cachorra a vir. Só que a gente sabe que ela queria o bem da cachorra, e infelizmente foi um caso trágico que vieram a perder a cachorra. Pegaram, gente, com tudo isso que aconteceu, eles conseguiram se organizar e se mudaram para essa fazenda. Gente, eles se mudaram para lá, já era inverno, muito frio, muita neve. No dia da mudança, né, já tinha uma grande nevasca acontecendo na cidade, né? Foi até difícil eles conseguirem levar a mudança para lá, colocar a mudança para dentro de casa. Resumindo, para eles conseguirem fazer tudo isso com aquela força que estava, né? O inverno, neve, tempestade, né? Eles ainda conseguiram a ajuda de 20 pessoas, né? Que era amigo deles, familiares, para ajudar a ser mais rápido possível para tirar os móveis, né? De dentro do caminhão. Fora isso, eles tinham levado mais cachorro, mais gatos, porque as filhas deles gostavam muito de animais, né? Então, já começa o drama daí. Quando eles chegam na propriedade, o antigo dono estava por lá, ainda estava, porque ele estava acabando de retirar os itens pessoais dele, né? E com toda aquela correria, né? Andreia, quando já chegou, ela já sentiu assim um ar meio estranho, sabe? Ela pensou, pode ser porque a casa é muito antiga, não tem muita claridade, né? Porque você sabe que as casas dos Estados Unidos não são igual as casas aqui do Brasil, que a luz para cada canto da casa tem uma lâmpada. Não, lá não é assim, tá? Então ela achou que poderia ser por causa, né, que a casa estava escura, era uma casa antiga. E ali ela já achou uma coisa meio estranha. Só que ela não deu muita bola. Ela falou assim que poderia ser meio que quando a gente fica meio ansioso, quando a gente bate aquele desespero de estar se mudando para um imóvel novo, né? E aí, gente, eles naquele trololó de mudança, de coisa, o antigo dono chama o Roger, né? Num canto, começa a caminhar pela propriedade e ele fala assim, Roger, eu só quero falar uma coisa pra você, né? Eu quero que tu fique calmo, até pro bem da sua família, a segurança da sua família, né? Quero te dar uma ideia, porque você não deixa as luzes da casa acesa à noite. Roger achou meio estranha, né? Tipo, você achou estranho ou não achou estranha essa história de o antigo proprietário dizer para ele deixar a luz da casa acesa? Mas o Roger falou, pode ser uma boa ideia, porque como que era uma casa muito grande, uma casa de 2 andares, né? O que eles iam fazer? Eles iam colocar as filhas dormir no quarto de cima, né? Quantos eles iam ficar no quarto de baixo, e literalmente no segundo andar não tinha banheiro, só tinha banheiro no primeiro andar da casa, só no térreo. Então ele ficou com medo, assim, se caso as luzes não tivessem acesa, de as crianças vier a escorregar, a cair das escadas, se machucar no meio da escuridão. Ele falou, não, eu vou deixar, então, essas luzes acesas. Com o passar dos meses, né, Roger veio descobrir com os vizinhos, né, que quando eles passavam na frente dessa casa, eles nunca viam uma luz acesa. Não, nunca vi. Daí, você vai perguntar, tu contou essa história toda, bababá, já estão na casa. Que momento que eles sentiram que a casa era assombrada? Gente, literalmente, se tu parar para raciocinar, né, e eles também, depois dos anos passando, eles viram que eles começaram já a sentir, né, esse processo no primeiro dia que eles chegaram nessa casa. Por quê? Vocês lembram que eu falei que o antigo dono estava lá? Ele estava lá na cozinha retirando as coisas dele, né? E o Roger pediu para uma das filhas, tá? Uma das filhas deles, levar uma caixa até a mãe delas, né? Que era a Carolyn. Assim ela fez, ela pegou a caixa, né? Passou pela sala e chegou na cozinha onde estava a mãe. Ela chegou, mãe, quem é aquele homem que está com o antigo dono? Daí a mulher disse assim, ué, ninguém, não tem ninguém com ele. Porque simplesmente ele tá aqui sozinho, tá encaixotando as coisas. Mais tarde vai chegar o filho dele que vai ajudar ele a carregar a mudança, tá? Mas agora ele tá sozinho. Ela não deu bola. Daqui a pouco veio outra filha dela. Mãe, quem é aquele homem que tá lá na sala junto com o senhor? Ela, não tem ninguém. Daqui a pouco veio a outra irmã. Mãe, quem é aquele homem? Daí a mulher já tava estressada da mudança e com aquela tudo, ficou estressada com as filhas. Então ela pensou,
Não tem ninguém, gente. Só tá o senhor lá acabando de organizar as coisas e tá pegando os livros que tava ainda. E é só isso que tá acontecendo, não tem ninguém. Só que na cabeça dela, o que que tava acontecendo? Como a casa tava muito cheia, com aquela bagunça toda muito cheia, por conta que tinha gente entrando e saindo da casa. Lembra que eu falei que tinha 20 pessoas? Então, isso estava ajudando a carregar. Então, na cabeça delas era o quê? As meninas estavam vendo as pessoas entrando e saindo e estão confundindo tudo. Tá confundindo. Só que daí, a Carol tentou, né? E tentou não, ela foi até um dos carros para pegar os bichos que eles tinham, como eu falei, eles tinham muito cachorro, muitos gatos, literalmente. Nem os cachorros, nem os gatos não queriam entrar dentro dessa casa. Tinha um cachorro específico que o nome dele era Churros, tá? Ele não queria entrar. Não queria entrar, não queria entrar, chorava. Infelizmente, depois de 2 semanas que já estava na casa, né? Esse cachorro veio a falecer. Esse cachorro aparece lá no filme do Invocação do Mal. Ele aparece, tá? Então, mas naquele meio tempo ela não queria acreditar, né? Porque ela se apaixonou pela fazenda, ela pensou que era coisa da cabeça dela, que era coincidência tudo que estava acontecendo. Pegaram, conseguiram descarregar, né? O dono, né, da casa foi embora, o antigo dono foi embora. Então eles começaram a organizar as coisas. A casa era extremamente gelada. Ela não entendia nada. Por quê? Os aquecedores, tinha aquecimento na casa, né? Mas os aquecedores, mesmo ligado, ela sentindo que estava potente, a casa não esquentava nunca. Outra coisa que ela já estranhou no primeiro dia. A casa, essas casas antigas, vocês sabem que nos quartos, né, nas salas principais tem lareira. Ela estranhou que todas as lareiras estavam lacrada. E ela pensou com ela, mas como que eles lacraram essa lareira? Sendo que é algo que a gente usa no inverno. Ela pegou, ela mesma deslacrou uma lareira, colocou lenha, né, para ajudar a esquentar a casa mesmo com aquecedor, porque a casa era muito gelada. E lembrando para vocês, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que a Andrea, ela deu 500, né, 500 dólares de calção, tá? A propriedade também, fora a casa, ela tinha um celeiro, tá? A casa era original de 1680, porém, em meados de 1736, ela teve uma reforma. Sim, tá? Ela era uma das únicas casas, assim, originais da época, tá? Então, só nesse intervalo que eles fizeram uma reforma na casa. Mas depois não foi mais mexida, estava do jeito original, tá? Essa casa pertencia a uma família chamada Richardson, tá? Então, era de 6 gerações dessa família. A única família de fora que estava vindo morar lá era a família Peron. Guarde bem essa informação. Únicos que foram morar foram eles. Então, nem outra família, né, desconhecida morou naquela propriedade. Ninguém. Foram eles primeiro. E a bomba veio para a mão deles. A Caroline, gente, ela já começou a ficar muito diferente, tá? Com o passar dos dias. Ela já começou a mudar. Ela já começou a ficar apática, depressiva, triste, sendo que morar naquela casa era o sonho dela. Ela não sabia o porquê de tanta tristeza que ela estava sentindo. Muito chateada, muito triste, né? Nada estava bom para ela. E como a Andrea era uma das filhas mais velhas, na época ela tinha 12 anos, ela se sentiu meio na obrigação de se tornar mãe, né, das outras irmãs, sendo que o pai viajava, não parava em casa, a mãe não tinha nem mais vontade de organizar a casa, fazer comida para elas, né, brincar com elas, conversar. Então a Andrea achou, vou pegar essa responsabilidade para mim. Então ela tentava agradar as irmãs, fazer as tarefas da casa para algo melhorar aquela situação. Mas a Andrea, ela conta, né, nos relatos que ela se sentia observada o tempo todo, mas não era algo que deixava ela com medo, deixava ela assim assustada, mas ela se sentia assim que sempre estava sendo observada. Cada passinho, cada lugar que ela ia da casa, ela estava sendo observada. Com o passar do tempo, gente, as meninas, né, que tinha, como eu falei, eram 5 irmãs, né? Tinha uma Andrea de 12, tinha outra de 8, tinha outra de uma bem pequenininha de 4 anos
e tinha as outras filhas, né? Que eu não vou começar a falar o nome das outras meninas aqui, porque para não colocar o caso assim muito, não estava muito específico no caso, alguns nomes, né? Então, elas meninas começaram a ver a diferença também na casa, as outras irmãs, só que uma não falava para outra. A Andréia era a única filha, por ser mais velha, que ela tinha um quarto sozinha. Então era um quarto grande, espaçoso, com uma cama de 2 andares. Com uma cama de 2 andares. Com uma cama. Com uma cama de casal, gente. Uma cama de casal. Então, ela era a única, né? E as outras irmãs dela, infelizmente, tinham que dividir o quarto. Um belo dia, né? Uma das irmãs delas, que tinha 8 anos, chegou no quarto e falou: Andréia, posso dormir contigo? A Andréia, bem espertinha, ela falou: bah, pode dormir comigo, né? Porque tava muito frio na casa. Vocês lembram que eu contei que não usa aquecedor, mesmo elas fazendo tudo, a casa não aquecia? A Andréia pegou e deixou ela ir dormir com ela. Daí a Andréia falou assim pra ela: ah, tu quer se esquentar, né? Tu tá com frio? Daí ela falou: não, Andréia, é que eu não consigo dormir no quarto, porque eu tô escutando muitas vozes lá no quarto e tá falando o tempo todo a mesma coisa. A mesma coisa. Daí a Andréia falou: não, é as meninas que tá falando. Ela assim: não, todas estão dormindo. São vozes que vêm até a mim e ficam falando a mesma coisa. E o que as vozes, né, falavam para ela? Tem 7 soldados literalmente enterrados na parede. Era isso que os fantasmas falavam para ela. A Andréia, naquela hora, não deu muita bola. Achou que era coisa da irmã, por não querer dormir com as irmãs e querendo ir dormir com ela, não sabendo que aí estava começando o grande processo. As irmãs sentiam as camas tremer, objetos sumindo. Elas colocavam um objeto aqui, o objeto ia para outro lugar, né? A mãe, quando ela ia na cozinha, ela deixava a cozinha de uma forma, né? Quando ela voltava, já estava de outro jeito, gaveta aberta, né? E não era o que eles faziam, né? Eles sabiam que tinha algo por trás de tudo isso. A Carolyn já começou a ficar meia, né, compreensiva, distante, porque tudo aquilo estava acontecendo e ela falou: acho que é imaginação da minha cabeça. Porque o Roger, como eu contei para vocês, nunca parava em casa. Então ela falou: eu tô deprimida, com saudade do meu marido, é casa nova e tá tudo acontecendo. E as meninas também estão estranhando essa situação por conta da mudança. E, gente, vamos falar bem a verdade. Como ele já tava né, sentindo tudo isso, se eu fosse a Carolyn, eu acho que eu já tava numa hora dessa com uma água benzendo a casa e cantando aquela música. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu acho que eu já ia estar escabriada, né? Com esses pequenos detalhes eu já ia... uma casa antiga e já tá acontecendo esses movimentos. Recém eu entrei, como que vai ficar depois? Eu acho que eu já ia estar meia desnorteada com toda essa situação. Gente, tinha uma menina, que era uma das irmãs, que era a caçula, ela só tinha 5 anos na época, ela era a única que não ia pra escola. Ela passava o dia inteiro com a sua mãe, né, em casa. Então, quando a sua mãe ia fazer os serviços da casa, o que ela ia fazer? Fazer serviço em aspa, né, como que ela tava depressiva, ela fazia aquelas coisinhas aqui pra distrair. Então, o que a menina ia fazer? Quando as irmãs estavam na escola, ela pegava, ia pro 2º andar da casa e ia para um closet. Lá ela pegava os seus brinquedos, espalhava e começava a brincar. Ela gostava muito de brincar com aqueles Lego. Até que um dia, ela dentro desse closet, ela olhou assim pro lado, ela viu um garotinho. Gente, ela viu um garotinho. Ela descreve esse garoto perfeitamente. Ela diz que é um garotinho loiro, dos olhos verdes, né? Lábios finos, cor de rosa. Só que ele sempre estava com aquela expressão triste e chorosa. Esse garotinho, no começo, ele só ficava espiando ela, só espiando. Até que um dia ele chegou num canto, deu um oi, né? Ela conta o relato dela, né? Deu um oi. E depois ele começou a brincar com ela todos os dias. Todos os dias ela brincava com esse menino. Esse menino se apresentou para ela. Ele se chamava Roger. Gente, ele se chamava Roger, o espírito. Mais tarde, eles vieram saber que esse menino chamado Roger, né, era um dos familiares do antigo dono. Lembra que eu contei que a casa tinha passado por 6 gerações? Então, ele era um, né,
dos familiares deles era um dos espíritos, né, que estava na casa. Gente, tinha bastante espírito na casa, decorrer, vou contar pra vocês. E assim foi, tá? E sempre aquele caos naquela casa. Sempre, sempre, sempre. As meninas não contavam pra mãe o que elas estavam presenciando, o que elas estavam vindo, porque a mãe estava cada vez pior, né? Pior, pior. Então elas não queriam abalar a mãe com essa história, elas começavam a fazer murmurinho entre elas. Então, estava muito complicada a situação, né? A Carolyn se sentia muito sozinha. Até que então, né, uma vizinha veio se apresentar para ela. Essa vizinha, por muita coincidência, né, ela tinha 5 filhos homens, né, e a Carolyn 5 filhas mulheres. Então, resumindo, as duas ficavam muito tempo junto, as crianças brincando, o marido também dessa mulher sempre trabalhava fora, só vinha para casa final de semana, e uma que começou a servir de companhia uma para outra. E ficou ali, criou uma amizade, né? Elas participavam daquele papo, as crianças brincando de esconde-esconde, né? Que até no filme eles relatam que as crianças brincavam de esconde-esconde dentro de casa. Não, gente. Já nesse capítulo da história, as meninas já tinham medo da casa. Já era assombrada pela casa. Então, elas não gostavam de brincar dentro de casa. A única que brincava é essa menina, né? A mais novinha. Que eu falei que ela viu o menino. Então, essa brincava, tá? Nos cantos da casa. As outras, literalmente, elas brincavam na rua. Então, ali ela brincava de esconde-esconde, pega-pega. Mas dentro de casa elas não queriam saber de ficar, não. O máximo possível de elas ficarem na rua, elas ficavam. E essa vizinha, como eu contei pra vocês, um certo dia, ela decidiu fazer um bolo para tomar café da tarde lá junto com a Carolyn. E assim ela fez o bolo, preparou e foi com os filhos dela. Chegando lá, a Andréia abriu a porta, né, e falou para elas entrar, porque a mãe dela estava tomando banho. Daí ela pegou a Andréia, subiu as escadas e foi até o banheiro. Ô mãe, né, a vizinha tá aqui? Daí a Carolyn falou para ela, filha, tu pega e já vai preparando o cafezinho, né, que a mãe já vai descer. Já vai sair do banho e já vai descer. A Andréia pegou, desceu, foi lá fazer o café, a visita, tava eles tudo lá na cozinha, todo mundo feliz, rindo, brincando. E a Andréia pegou, saiu do banho e foi pro closet trocar de roupa, né? Nesse closet tinha muito, como que é o nome daquele, cabideiro, sabe? Tinha muitos cabideiros dentro daquele closet, cabideiro pesado, de madeira, tá? Que o antigo dono tinha deixado lá, que não tinha levado. Então ela tava aproveitando aqueles cabideiros. E de repente, gente, o pessoal que tava lá na cozinha, a Andréia, a vizinha, todos, escutaram um grito terrível, um grito tenebroso, tá? Daí elas viram que era a voz da Carolyn. Saíram correndo e foram a encontro a Carolyn. Chegando lá, elas viram a cena mais apavorante da vida delas. A vizinha não entendeu como que aconteceu aquilo, né? Literalmente, a Carolyn estava sendo espancada por um daqueles porta-casaco. Sim, gente, ela estava sendo espancada pelaquele porta-casaco. A Carolyn ficou toda machucada, tá? Rosto, corpo, as costas, as pernas, toda machucada pelo aquele porta-casaco. A vizinha se apavorou com aquilo, pegou, deu no pé, foi embora correndo, catou os filhos e foi embora, nunca mais voltou para aquela casa para fazer uma visita. De vez em quando, a Carolyn e as meninas iam lá visitar a vizinha. Mas a vizinha voltar lá, não voltou mais. Eu também não voltaria, não era trouxa? Hein? Eu não. E nesse meio tempo, gente, eles já começaram a fazer a reforma da casa, né? Eles começaram a quebrar a parede, né? Trocar os pisos, eles começaram a mexer nessa casa. E vocês sabem, assim, muitos falam, muitos relatos, né? Que as entidades e espírito não gostam que quando você começa a modificar as coisas da casa. E daí que aí as coisas começaram a ficar mais intensa dentro de casa, tá? Eu acho que foi até por esse motivo que a Carolyn foi espancada. Eu acho que os espíritos já começaram meio que se revoltar entre eles e aconteceu esse fato. O Roger retorna para casa, né? O marido, de viagem de trabalho. A Carolyn relata tudo para eles o que estava acontecendo, né? Que ela tinha sido agredida, né? Pelo um cabideiro, gente. Mas é um cabideiro, né? Pelo um cabideiro. E ele não acreditou nada naquilo. Mesmo vendo ainda que ela tinha hematomas roxas pelo corpo,
ele não acreditou nada. Achou que ela estava delirando, que as filhas estavam delirando, porque não era possível um cabideiro se bater. Mas foi assim que elas relatam, né? Que simplesmente sim, foi mesmo. A mãe delas foi espancada por um cabideiro, mas o Roger não acreditava naquela história de jeito nenhum. Ele achava um absurdo o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a Carolyn já estava terrível. Ela não comia, ela já estava ficando mais afastada da família, né? A filha relata que a mãe dela, na época, tinha 29 anos, já estava bem abatida, muito magra, perdeu muito peso, né, em pouco tempo. A mãe dela começou a criar rugas na cara, a voz da mãe dela começou a mudar, sabe? Ficar uma voz mais rouca, que não era normal, né, da mãe dela fazer. A mãe dela começou a ter cabelo branco, a mãe mudou literalmente a forma de se vestir. A mãe dela começou a usar roupas mais de senhorinha, sabe? Muitos casacos. Não era mais a mãe dela, não era aquela Carolyn vaidosa, deslumbrante que todo mundo conheceu. Ela mudou muito, muito, muito. Mas mesmo assim, o Roger não deu bola para aquilo e o Roger culpava muito ela. Que foi ela que teve a escolha de comprar a casa. Ela que quis. Nenhum momento ele queria se mudar e comprar, né, aquela propriedade. E por que agora ela estava a reclamar? Antigamente era assim, gente. Quantos casos a gente se vê da família tá passando o maior sufoco dentro de casa e quando vai falar pro esposo, ele não acredita. A gente já viu, né, gente? E com isso, gente, o tempo foi passando, as coisas foi ficando cada vez pior na casa. O que antes, né, era tipo, a cama tremia, a cama já começava a levitar, as camas já eram puxadas, as meninas eram puxavam o pé, puxavam o cabelo, elas eram empurradas, e elas não sabiam nada o que estava acontecendo. Né? Elas não sabiam o motivo, elas viam o que estava acontecendo, mas elas não sabiam o que por trás. Andréia era uma menina que era extremamente, assim, curiosa, né? Já tinha 12, né? Era muito curiosa. E ela gostava muito de história. E ela sabia, se ela isse até numa biblioteca, ela ia saber a história da família que mora lá, né? Por trás da história da casa. E aí que veio a surpresa da Andréia. Nesse estudo todo que a Andréia fez, tá? Ela veio a descobrir que tinha uma empregada, né? Que morava na casa, que cuidava das crianças. O nome dessa empregada, tá? Se chamava Betty Shiba. Vocês lembram do nome da cachorra que deram lá no começo, que eu contei pra vocês? Sim, gente, era o mesmo nome. A Andréia ficou apavorada. Apavorada. Ela assim, como assim? Gente, ela morou lá. A Andréia veio descobrir que essa empregada cuidava dos filhos, né? Dos donos. E um certo dia de manhã cedo, eles descobriram, né, que o bebezinho que ela cuidava estava morto e estava com uma agulha enterrada na cabeça. Eles literalmente culparam a Betty por ter feito isso e que tivesse matado o filho dela, o filho deles, né? E a Betty falou: não, foi um acidente, eu não fiz isso, eu não fiz isso. A Betty foi condenada, né? Ela foi injustiçada pela colônia toda, todo mundo falando que era ela a culpada, ela que fez isso, ela era amaldiçoada. E por ter sido encontrado o bebê com uma agulha na cabeça, eles começaram a chamar ela de bruxa. Porque naquela época você sabe que tudo que a mulher fazia, que eles não aceitavam, mesmo ela fosse lá no quintal pegar um chazinho, fizesse um chá, ela já era bruxa, estava fazendo feitiçaria, e naquela época não era nada diferente, né? A Betty, ela foi uma mulher que sofreu muito, mesmo depois que ela saindo da casa, que ela se casou, né? Ela teve 4 filhos, um dos 3 filhos dela foi encontrado morto. Então a própria Andréia se comoveu com a história da Betty, né? Ela mesma se comoveu. Ela falou, coitada dela, né? Então às vezes pode ter sido ela, ou mas como podia ter sido outro empregado, né? Que morava na casa, que fez isso com a criança, e ela foi apontada como a responsável. No fundo, né, a Andréia tinha até dó dela, tá, gente? Outra coisa que a Andréia também descobriu, que tinha também uma senhora,
tá? Que morou nessa casa, era uma das donas, né? Essa senhora se enforcou, tá? Lá no celeiro. No filme, aparece, quem assistiu, vocês lembram que aparece no filme uma mulher despendurada, né? Na árvore? Não, ela foi no celeiro, tá? Que ela fez isso, né? Que ela, infelizmente, tirou a própria vida, mas ela já tirou a própria vida com 90 e poucos anos. Ela já era bem uma senhorinha, não tem nada daquela coisa de uma jovem que tirou a vida. Não, tá? Ela já era uma senhorinha. Então, ela descobriu tudo isso e as coisas começaram cada vez a ficar mais forte dentro de casa. Uma irmã falava que via um espírito, a outra irmã falava que via um vulto, e assim no final, além dessas duas pessoas, na casa estava morando mais 12 espíritos, tá? Uns machucavam elas, os outros não. Aquele menininho que eu falei, o Oliver, nunca machucou elas, só ficava brincando mesmo com a menininha, a irmã mais nova, só observando. Só que os outros sim. Então, literalmente nessa casa, Andréia relata que tinha tanto espírito bons como espírito ruins, malignos, né? Tinha dentro da sua casa. Então, foi um pesadelo que elas viveram ali naquela casa, literalmente, tá? Com o passar do tempo, os vizinhos começaram a saber o que eles estavam passando dentro da casa, né? Porque era um desespero. Tu imagina, teu marido não tá em casa, tu com as tuas filhas, fica de mão atada, tudo isso acontecendo e pela Carolyn ter aquela outra vizinha que viu tudo isso, você já sabe que o murmurinho que aconteceu na comunidade. Todo mundo ficou sabendo, tá? Até um certo dia, né? O marido dela até então não acreditou ainda, tá? Tudo isso acontecendo e o marido dela cético. Até que um certo dia, tá? O marido dela tava em casa, né? Jantaram, tudo certinho. Eles foram dormir. A Andréia disse que teve um sonho que no corredor estava chegando até o quarto da mãe dela uma senhora, tá? E que entrou dentro do quarto e ficava olhando pela porta. A Andréia estava no outro quarto, ela disse que foi um sonho. Nesse meio tempo, no outro quarto, tá? Estavam os pais dela, tá? A mãe dela, a Carolyn, disse que viu essa mulher entrando pela porta e foi em direção com o marido. Foi em direção ao marido dela. O marido dela estava em casa, foi em direção ao marido dela. Disse que essa mulher puxou a coberta e arranhou todas as costas do marido. E foi pro lado da Andréia e falou: eu sou a dona da casa, eu sou a patroa, eu sou verdadeira dona desta casa. Lembrando que a Andréia acha que aquela senhorinha de 90 e poucos anos, né, lá do celeiro, a Andréia acha que era ela, né? E a Carolyn ficou apavorada com tudo isso, não quis acordar o marido, tá? E disse que ela começou a se sentir mal, né? Com aquilo, toda aquela situação. E ela tem uma parte que é da história que ela fala que ela não lembra de nada. Nesse período que a aparição apareceu para ela, que ela começou a se sentir mal. Parece que ela deu uma apagada na mente, sabe? Então, a Andréia acordou do sonho apavorada e disse que no fundo do corredor da casa deles tinha um relógio bem antigo, tá? Daí a Andréia tava com sede e a Andréia pegou, saiu para tomar água, e disse que quando ela olha pro relógio era 5h15 da manhã, tá? E ela foi em direção para a cozinha. Nisso ela passa na frente do quarto da mãe. Ela vê a mãe transtornada, literalmente na frente da escrivaninha, dele desenhar bem rápido, desenhando e murmurando. Disse que ela chegou perto da mãe dela, que ela olha o desenho da mãe dela, literalmente a mãe dela estava desenhando aquela mulher que ela tinha sonhado. Diz que no desenho era uma mulher que estava com um vestido, um espartilho e um cabelo solto e com um cinto, né? Com esse movimento da cabeça caída. Era o que a mãe dela estava desenhando. A Andréia ficou apavorada e saiu correndo. Só que a Carolyn não lembra de nada, de ter desenhado, nada disso, não lembra. No outro dia, quando ela acordou, ela foi falar com o Roger. Ela falou assim: Roger, eu quero te falar uma coisa que aconteceu, né, essa noite. Ela pegou um espelho, colocou atrás do marido e fez o marido ver as costas toda arranhada. Daí sim, que meio que ele começou a acreditar nelas, né, do que estava acontecendo na casa.
Então, assim, ele tinha aquele período de negação, de negar o que estava acontecendo, mas ele estava começando a aceitar que tinha algo diferente ali, algo por trás daquela casa. Gente, imagina o que essas meninas e essa mulher não passou nessa casa, né? Literalmente sozinhas, vendo tudo isso, vendo espírito, vendo entidade, vendo demônios dentro da casa, deve ter sido algo louco, impensável. Gente, é muita loucura, né? A gente pensar que uma família passou por isso. E daí, passou mais tempos, tudo isso começou. Não, essa história que eu tô contando pra vocês parece que é dias, né? Mas não, foi passando. Começou a história. Eles já começaram a ver coisa. Deus do primeiro dia, depois foi passando meses, depois começou passando anos, tá? E eles no meio daquela situação toda, né? Então, o que aconteceu? Uma vez, do nada, um cara chamado Kiff pega. Gente, voltando aqui, foi um barulho que deu, fui e eu parei, tá? Então, de repente, num dia do nada, tá? Eles receberam uma ligação de um homem chamado Kiff. O Kiff, ele se apresenta, né, como um paranormal e quer ir até a casa para fazer uma investigação na casa, né? A Carolyn não entendeu nada, porque ela nunca ligou para ninguém, ela nunca procurou nada sobre relacionado às paranormais, para saber o que estava acontecendo na casa, nada. Só que mesmo assim, já que toda aquela situação, com todo aquele transtorno, ela a pega e aceita a visita deles, né? O que o Kiff faz? O Kiff chega na casa, né? A primeira coisa que ele faz é pegar um lápis e desenhar uma cruz na parede da casa. Gente, vai dizer, desenhar uma cruz? Então eles eram pagão? A família? Eles não acreditavam nada? Não, gente. Como está relatado no filme, parece que eles são umas pessoas sem fé, meio pagão, mas na verdade eles são extremamente religiosos. Tanto a Carolyn quanto o Roger, eles são muito religiosos. Batizaram os filhos, né? As meninas, né, já estavam indo para fazer catequese, então eles eram muito cristãos, eles eram católicos, né? Então não é como que relata, tipo, eles não têm uma religião. Não, eles tinham, tá? Então, quando o Kiff fez aquele sinal da cruz, as coisas ficaram terrível dentro de casa. Ele começou a jogar água benta, as janelas, as portas começaram tudo tremer, a bater, né? Barulhos dentro de casa, de risada, de vozes, né? Eles disseram que sentiam uma brisa, como tivesse um vento leve dentro de casa, e aquilo tudo apavorou ele. Tanto eles quanto o Kiff. O Roger estava em casa, o Roger estava muito frustrado, porque ele não queria aquelas coisas, aquela gente dentro da casa dele, né? Então, desde o começo, o Roger foi uma pessoa que não concordava com a investigação, com a investigação de jeito nenhum. Ele não aceitava. Só a Carolyn mesmo que aceitava a ajuda deles. Uma coisa que eu fiquei pensando, que eu sou muito assim quando eu tô vendo um relato. Mas em nenhum momento eu vi mesmo eles sendo religiosos, né, católicos, nenhum momento na história eu vi que eles chamaram algum padre para lá fazer, tipo, uma bênção dentro da casa. Nenhum momento eu não vi, né? Não, chamaram um padre para abençoar, porque que mais tem relatos assim, né? Quando eles começam a ver que tem algo estranho na casa, sendo muito católicos, eles vão pedir ajuda do padre ou do pastor da igreja, né? Para ungir a casa, dar uma bênção. Mas eu não vi relatos disso, tá? O Kiff, como eu falei, o paranormal, ele viu que não ia dar conta da situação e ele fala pra Carolyn, pro Roger, que ele conhece um casal que vocês conhecem, muito famoso, que é o casal Lorene e Ed. Sim, gente, né? Foram eles que fizeram todas as investigações que, né, surgiu o filme Invocação do Mal, tá? Então, ele falou que conhecia o casal e que eles iam tentar fazer uma visita para eles para expulsar qual fosse o espírito, qual fosse o demônio que estava na casa. E assim foi feito. Passou os dias, o Kiff novamente liga para eles e dizendo que a Lorene e o Ed estavam de acordo, que eles iam para casa e iam levar com eles uma médium, tá? E mais um padre. Aí que aparece o padre, entendeu? Porque eles levaram
Não que a família procurou, eles levaram esse padre. Chegando lá na casa, eles pediram para as crianças sair e só ficar, né, a Carolyn e o Roger. O Roger tava da chulipa, né, que ele não queria, ele não aceitava aquilo dentro da casa dele, que era um absurdo, porque os vizinhos iam ver, ia chamar atenção, né, e nesse meio tempo, a coitada da Carolyn já tava astraça, tava acabada. Assim conta a história, que tu olhava para ela e tu dizia que ela tinha uma aparência de uma mulher de 60 e poucos anos, 77 anos, porque ela tava muito ruim, muito atrapalhada, né? Ela já não comia mais, não queria conversa, só que eu acho que no fundo ela falou: "Ah, vamos nessa, gente, né? É a única solução que eu tenho, né? Se eles não resolver do jeito que tá, pior que não fica, né?" Então aí que as coisas começam, né? Quando a Lorene começa a falar e eles têm certeza que está acontecendo na casa deles é um exorcismo. Sim, gente. Não tem só exorcismo nas pessoas, tem o exorcismo da casa, né? E assim eles fizeram. A Lorene, ela foi até a cozinha, ela baixou a cabeça e ela falou, né, que ela viu um espírito, que era o espírito de uma empregada, que seria a Bathsheba, né? Que ela é um espírito maligno e do muito mal. E também tinha o espírito da dona antiga da casa, que é aquela senhora, e que ela estava simplesmente apaixonada, né, pelo Roger. O espírito estava apaixonada pelo Roger. Então ela fazia tudo aquilo, tá? Pra Carolyn, para afastar a Carolyn de casa, na cabeça certa da entidade, eu acho que para matar a Carolyn, né? Então ela ia ficar viver a verdadeira história dela novamente, certo? Como que ela ia casar com ele, eu não sei, né? Mas na cabeça, como a Lorene coloca, ela estava apaixonada, ela estava obcecada pelo Roger, aonde que ela estava fazendo todo aquele mal pra Carolyn. Eles começaram, tá? A sessão de expulsão da casa. No começo as coisas estavam tranquilas, até que então eles viram a mesa, tá? Da cozinha levitar. Diz que era uma mesa bem pesada de madeira, redonda, e a mesa começou a levitar. Daqui a pouco ela começou a girar e deu contra a parede, tá? Diz que o Roger ficou apavorado com aquilo, queria expulsar eles de dentro de casa. O Ed falou: "Calma, Roger." A Lorene falou: "Olha, a gente tem que fazer isso. Se tu não deixar a gente fazer isso, ela vai acabar matando a tua mulher. Vai ser a vida da tua mulher que tá em jogo. Deixa a gente ajudar você." E mesmo assim ele não aceitava. Diz que o Ed teve que ficar 45 minutos falando com ele, convencendo ele, até ele dizer que sim, tá? Daí diz que nesse meio tempo que eles estavam fazendo a oração, né, uma entidade entrou no corpo da Carolyn, tá? Fazendo ela se torcer toda, falar com vozes estranhas, começava a arranhar as coisas, rosnar, né? Literalmente possuída, incorporada. Até então, quando eles viram, as meninas começaram a ver aquele murmúrio, aqueles barulhos, as meninas saíram dos quartos e foram espiar. Até hoje, as filhas ficaram com aquilo na mente. A Andréia, quando ela fala desse detalhe de ver a mãe dela possuída, a Andréia chora, tem relatos dela chorando pela situação. Diz que a irmã mais nova, aquela que brincava com o menininho, né, do espírito do menininho, do Oliver, ficou muito traumatizada, levou anos para tirar aquilo da cabeça da menina. Então, quando as meninas olharam, né, pra Carolyn, ela tava se torcendo toda. Diz que ela virava a cabeça de um lado pro outro, dava risada, espumava. E diz que daqui a pouco ela começou a se torcer de uma forma, tá, assim, que ela virou tipo uma bola. Uma bola. Só que eles não viam o barulho, os estralos, tá, dos ossos quebrando. Não viram. Só viram ela possuída. Daí diz que a Lorene, tá, e o Ed, principalmente o Ed, pegou um livro e junto com o padre começou a ler, fazer orações, rezas, tudo em latim, até conseguir expulsar, né, o espírito do corpo da Carolyn, tá, gente? O resumo é o quê? Eles fizeram de tudo para controlar aquela casa. Disse que eles até conseguiram dar uma acalmada nas coisas, né? Abafar um pouco das coisas, né? Só que a casa não adiantou, gente, continuou com aquela energia com o passar do tempo, começou sempre a piorar.
Eles não aguentavam mais aquela situação. No final, não era mais só, como diz, um puxãozinho de orelha, puxão de cabelo, puxãozinho no pé, né? Não era só o Roger sendo arranhado. A Caroline estava acabada, as crianças também já estavam sendo muito machucadas, estava prejudicando na escola, elas estavam ficando extremamente, as crianças doentes, perturbadas, né? Com tudo aquilo, o que elas viram, né? Ter acontecido com a mãe, os traumas. Mas mesmo assim, gente, eles permaneceram nessa casa por 10 anos. 10 anos, até chegar perto de um inverno que o próprio Roger, a própria Caroline falou, não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais, eu vou... Acho que na cabeça deles ia acabar a vida deles ali naquela casa, ou alguma tragédia grande que ia acontecer, porque eles sendo um casal que eles eram muito unidos, né, um com o outro, começaram a brigar o tempo todo, discussão, intriga, diz que as coisas quebravam muito dentro de casa, eles acordavam com um prato sendo lançado, copo, a casa pegou fogo 3 vezes do nada começava a pegar fogo na casa, né? Eles olhavam para o canto da casa, tipo, tivesse um exemplo, um chinelo, o chinelo ali começava a pegar fogo, do nada, sabe? Então, eles começaram a ficar muito traumatizados com aquilo, o eletrodoméstico deles queimava, quebrava, e em vez de as coisas ir para frente, só tava indo para trás, porque a casa, na época, o valor total da casa, ela ficava em torno de 72 mil dólares, né? E eles já estavam com a casa quitada, tudo certinho, já era para estar as coisas evoluindo, né? E não, gente, sempre tinha, como a gente fala aqui, né, um atraso, sempre um atraso de vida para eles. Então, eles colocaram essa casa à venda, tá? Depois de 10 anos. As meninas já estavam, umas delas já estavam moça, né? Mulheres, né? Então, eles colocaram essa casa à venda. Demorou 6 meses para essa casa ser vendida por conta que os vizinhos já sabiam, todo o trololó. Então, eles venderam essa casa muito barata, porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos tem essa cultura, né? Se eles sabem que alguém morreu na casa, ou se a casa é assombrada, eles nunca vão pagar o valor cheio da casa. Eles vão oferecer o mínimo do mínimo. Eu acho que meio até que se aproveitando da situação. Mas a situação deles não é se aproveitar, né? Porque tu ia comprar uma casa cheia de espírito, né? Que eles ainda continuavam vendo. E mesmo assim, depois de 6 meses, a casa anunciada, eles conseguiram vender, né? Se mudaram. A Caroline fala que ela ficou muito triste pela mudança, feliz porque eles estavam se livrando da casa, indo para outro lugar mais tranquilo, eles foram para outro lugar, comprar outra fazenda, né? Mas eles sabiam que a próxima família que ia morar ali ia passar por todo aqueles problemas, aqueles transtornos. Porque nem a senhora que era dona, nem o espírito da antiga moradora, nem a Beth Shiba, nunca saíram de lá. E tinha mais 12 espíritos, né? A casa era manifestação direto. Então vocês imaginam, Deus, o primeiro dia que tu colocar o teu pezinho no lugar e as coisas já começar a dar errado, é triste, né? Porque querendo ou não, quando tu compra uma casa, é um sonho teu. Ali tudo tu coloca de melhor em cima, né? Tu vai dizer vida nova, coisas novas chegando, né? E os teus sonhos, né? A sua vida tu colocando ali. E deve ser terrível, gente. Como eu sempre coloquei aqui, quero falar agora para vocês. Eu quero trazer esses casos contados. Infelizmente, o Ed, a Lorene, a única coisa que conseguiram fazer, que depois já de ele estar bem em outro lugar, depois de 7 anos, já meio que começando vida nova, já estava esquecendo daquilo, eles ligaram para ele. Por que não transformar a história deles num filme de sucesso, transformar num livro de sucesso, né? Então, meio que eles ficaram assim, no começo eles não quiseram, mas depois eles aceitaram o filme. Daí, aquela história toda que vocês conhecem, que o filme foi um sucesso, né, de bilheteria. Eu sou apaixonado pelo filme Evocação do Mal, né, toda a coletânea eu adoro. Vou trazer mais coletâneas, histórias reais por trás, né. Mas ficou pro resto da vida deles, né. Família ficou muito unida, né, depois de eles ir embora, voltaram a ser o que era antes, menos uma pessoa, né? A Andréia se deu muito bem com a carreira de escritora, contando a história dela, né? O pai, o Roger, que não acreditava em nada daquelas coisas, que ele era cético, no final ele se transformou, né? Até
no investigador paranormal para poder ajudar outras famílias a fazer investigação, né? Mas mesmo assim não foi mais a mesma coisa, né? Eles conviveram com aqueles traumas, levaram, né? Levaram a vida para frente, mas conseguiram viver. Infelizmente, nessa história toda, a mais prejudicada foi a menina, né? A pequenininha, filha caçula, que viu tudo acontecer, né? Levou aquele trauma pela vida toda dela, até que muito nova, ela não aguentou toda aquela pressão e ela veio falecer, né? Ela morreu de overdose por conta de toda essa tragédia. E eu digo assim, pelo menos tem uma parte boa de tudo, né? Eles sofreram tudo, mas todos eles saíram bem da casa, né? Graças a Deus estão bem. Só não tem a filha mais nova junto, o resto estão tudo felizes. Eles vivem bem até hoje, tá? Eles estão bem até hoje, estão com uma idade avançada, mas estão aí dando entrevista, ainda falando desse assunto. Tem entrevista muito recente, né, de 2024. Então, ambos, tanto a Carolyn quanto o Roger, estão ainda vivos e as filhas, tá, gente? E eu queria que vocês parassem para pensar, né? Vamos parar para pensar sobre tudo isso. Como, às vezes, algo pode trazer tantas feridas, né, pra gente, faz a gente mexer mesmo com a cabeça, né? E as pessoas pode aqui questionar, falar assim, tá, Dai, e por que que nos primeiros dias eles já não correram da casa? Gente, não é bem assim. Só quem passou na pele sabe que muitas coisas não é só tu pegar uma mochilinha, se escapar da casa, não é. Como vocês viram, eles se dedicaram, né? Tiraram o dinheiro do banco, investiram o dinheiro naquela reforma, o dinheiro deles foram tudo ali, né? Eles não eram uma família de classe média, eles não eram rico. Não, não eram. Era uma família que queria começar a conquistar as coisas deles, né? Antes morava de aluguel, tu imagina, coisa boa, tu conseguir uma casa tua, né? No caso dele, sair de uma casinha bem pequena para ir morar numa fazenda. Então, eles se deslumbraram com tudo aquilo, né? E para não, né? E para no final não for aquilo que aconteceu, né? Daí, gente, eu acho que é muito triste, é muito frustrante. Eu acho que fica muitos traumas, né? Eu acho que só quem viveu um caso sobrenatural de morar numa casa assombrada que pode saber o trauma que essa família carregou. Mesmo Deus de pequenos, né, levando essa bagagem toda e depois, né, de mais velhos ainda tá o tempo todo relembrando essa história tão macabra, tenebrosa, e a gente parar para pensar, né? E saber que na sua casa tu está literalmente convivendo com demônios. Então, eu quero agradecer todos vocês que assistiram esse relato de hoje. Espero que vocês gostaram. Curtam, compartilha, dê aquele like. Coloca aí nos comentários o que vocês achou. Gente, desculpa, né? Como vocês sabem, é o primeiro vídeo aqui no canal. No começo eu tava bem travadinha, eu tava bem nervosa, mas deslanchou, né? Deslanchou, eu consegui contar pra vocês. E espero que cheguem muitos e muitos relatos pra mim, tá? E que o próximo vídeo já pode ser de um relato de vocês, seguidores. Pode mandar pra mim, que eu vou adorar contar a história de vocês aqui. E contar mais coisas reais, filmes, crimes. E que esse canal seja uma maravilha, bênçãos pra nós. E que a gente perdure aí por muito tempo juntos. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!